Olá, muito obrigada aí pela oportunidade de compartilhar com vocês mais uma lição do Evangelho. Mas para uma melhor harmonização, nós vamos nos recolhendo, fechando os nossos olhos, nos ligando aos nossos anjos da guarda, para uma sintonia mais fina com o plano superior. E vamos nos elevando até a doce Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva nos seus eflúvios de luz, de paz. Dulcifique os nossos corações e faça despertar em nós a mansuetude necessária para que nos elevemos até a presença do Mestre Jesus. E ajoelhados em espírito, agradecemos a Jesus pelo seu evangelho de amor, de luz, e nos comprometemos em colocar esses ensinamentos nas nossas vidas para nos tornarmos melhores, capazes de perdoar, de amar fraternalmente, de sermos caridosos. E agradecidos, pedimos a Jesus que nos eleve até o Pai Criador, para que o reverenciemos pelo que somos e temos, pelo pão, pela família, pelas oportunidades de trabalho com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, obrigada. Hoje nós vamos falar, o tema de hoje é evolução, aprender sempre. E nós encontramos esse tema no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu reino não é deste mundo. Mas para nós iniciarmos essa reflexão, nós vamos fazendo a leitura desse trechinho do Evangelho. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e instruções dos Espíritos e uma realeza terrestre. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: Sois o rei dos judeus? Jesus lhes respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou o rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Está no Evangelho de São João, no capítulo 18, nos versículos de 33 a 37. É uma passagem que nos faz refletir sobre alguns aspectos, né? Puxa vida, colocar Jesus numa situação assim como se ele tivesse, né, que provar, né, a motivação da sua presença aqui, né? Ele não foi compreendido em momento nenhum, apesar do seu esforço, apesar de toda a propriedade que ele possuía, né, sendo um missionário, né, um espírito de uma envergadura tão grande, o nosso governador planetário, ele não foi compreendido tamanha nossa ignorância, né? Mas Jesus sabia que a humanidade precisava de ajuda para corrigir as suas anomalias morais e a sua ignorância. Por isso, ele se submeteu a essa própria gente, a essa população ignorante, pois na leitura do nosso mestre era a única forma que havia
para trazer luz, para trazer entendimento, para trazer reflexão, para trazer a libertação dessa própria ignorância. Então, nós observamos aqui no Evangelho que naquela ocasião, os judeus, por exemplo, eles, eu até fiz uma pequena anotação, eles não tinham conhecimento nenhum da vida futura. Eles acreditavam em anjos, em seres privilegiados pela criação. Isso quer dizer que na compreensão deles havia uma distância muito grande. Eles eram privilegiados, eles estavam assim a uma distância inimaginável da sua posição de humanos. Eles não imaginavam que o futuro do homem é a angelitude. Que a natureza, obviamente, não dá saltos, mas que dia a dia, com esse trabalho de reforma interior, com esse esforço na mudança das nossas ações, das nossas percepções, do nosso comportamento, que nós somos capazes de promover uma grande transformação em nós mesmos e nos tornarmos melhores. Eles não tinham esta noção. E Jesus veio aqui justamente com essa proposta de modificação, né? Segundo os judeus da época, apenas a obediência às leis de Deus recompensava. Então, se você vencesse a guerra, foi porque você foi obediente a Deus. Se você obtivesse vitória sobre seus inimigos, é porque você foi obediente a Deus, sem ter a leitura real da ação em si. O que vinha atrás daquela movimentação, qual era o tipo de sentimento, né? Porque hoje nós sabemos que justamente é o sentimento que você imprime nas suas atitudes que vão produzir frutos bons ou ruins, ok? Nós hoje temos essa leitura, mas naquele tempo não. Então era apenas a obediência, então era a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente, obedece, ganha, não obedece, você é castigado, né? E o castigo, né, era ser vencido, era não ser salvo das calamidades, as derrotas, era o castigo pela desobediência, né? Então era uma leitura muito equivocada. E foi aí que Jesus surge, nessa época exatamente, com os seus esclarecimentos, né? Revelando a existência de outro mundo, onde as leis universais se encarregavam de fluir a evolução do universo. Vamos trocar em miúdos aqui. Quando ele disse que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e deveríamos fazer ao próximo aquilo que fizesse a nós mesmos, e quando ele falou do Sermão do Monte, obviamente, muitas vezes ensinamentos sempre colocados em parábolas, ele estava justamente colocando essas leis de uma forma que naquela ocasião todos conseguissem compreender ou absorver. Se ele imprimisse a verdade segundo o seu próprio entendimento, todos ficariam ofuscados e não compreenderiam. Logo, esse trabalho de libertação, ele não ia ter o resultado bom, né? Porque todos cegos e ofuscados com uma verdade que era inatingível para todos nós naquela época, né? Não tínhamos essa leitura. E Jesus falava então em parábolas, né? Que era a nossa condição de entendimento. Mas ele não foi compreendido, nós sabemos disso. O período que ele esteve entre nós, né, ele trabalhou arduamente, preparou os apóstolos, tudo de sorte para que a instituição da libertação da alma fosse concluída com êxito, né? Mas infelizmente nós sabemos que não deu muito certo, né? Porque nós sacrificamos Jesus, nós o crucificamos, não escolhemos Jesus, escolhemos o outro, né? Mas enfim, tamanha propriedade das suas verdades, tamanha verdade do que ele queria, do seu amor, era tão puro, tão verdadeiro, tão sincero, tão real, que se instituiu, né,
toda essa verdade sem que ficasse registrado numa única palavra. Os apóstolos partiram, houve aí um período difícil, onde cada um tomou os ensinamentos e aquilo que percebeu que podia, fez o mau uso, instituíram as suas próprias igrejas, mas ainda assim não ficou perdido, porque o Espiritismo retomou, né, esse trabalho quando todos esses espíritos já estavam mais amadurecidos. Então, hoje nós conseguimos compreender melhor os ensinamentos de Jesus, a sua proposta de renovação, a libertação da alma, através desse processo de reforma íntima, de entendimento, de amor ao próximo, de ações, de resolver melhor tudo, sempre em nome do amor e da paz, né? Buscando as soluções mais amorosas, mais bondosas, não é? Então, estamos hoje capazes, habilitados, alfabetizados, né? Menos abrutalhados para seguir diante, né? Para fazer o uso desse material tão importante que são os ensinamentos de Jesus, né? Quando nós conseguimos compreender que a vida espiritual é eterna, dentro de tudo isso que foi colocado, nós passamos a compreender o quanto é efêmero o que o mundo material nos proporciona. Isso aqui é uma grande escola, com grande aprendizado, com oportunidades maravilhosas para que nós possamos imprimir em nós a transformação. É muito importante, é uma grande oportunidade. Mas nós precisamos pensar na vida futura e dar a importância devida ao que de fato tem importância. Não são as questões materiais, devemos viver com dignidade, ter o conforto segundo o nosso esforço, o trabalho, a nossa dedicação. Mas isso não pode ser mais importante do que a nossa vida espiritual, o que nos aguarda, o que vamos levar, porque nós vamos desencarnar e tudo vai ficar aqui. Somos só mero usufrutuários da casa, do carro, dos bens, da empresa, dos títulos, dos negócios. Nós não temos conta bancária no plano espiritual. Nós vamos levar as nossas ações. Nós vamos levar o benefício que pudermos promover aqui ao próximo. Apenas a nossa verdade vai partir conosco. E é essa verdade que vai estabelecer o local em que vamos poder habitar na pátria espiritual. Existe aqui um pequeno trecho aqui no Evangelho, eu anotei aqui. Deus não condena os prazeres, pois, terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam a essas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Então, se você quer compartilhar desse reino de Jesus em algum momento, aí para o nosso futuro, porque estamos fadados a deixar esse mundo em algum momento, nós vamos precisar estar cientes, né, que não vamos carregar nada conosco. Então, fazer o bom uso dos ensinamentos de Jesus, fazer bom uso das suas lições, dos seus exemplos, aplicá-los nas nossas vidas, fazer esse esforço para transformar esses nossos defeitos tão arraigados já em virtudes que também possuímos. Vamos abrir mão da vaidade, do orgulho, são tantos os defeitos, vejam, vaidade, orgulho, inveja, ciúme, avareza, ódio, vingança, agressividade, personalismo, intolerância, impaciência, negligência, ociosidade, a famosa preguiça. Então nós temos todos os dias oportunidades para revermos esses conceitos, para passo a passo irmos substituindo esses defeitos
em virtudes: a amorosidade, a humildade, a paciência, a tolerância, né? A sensatez. Para quê? E qual é o objetivo? Para você ser mais bonito que todo mundo? Não. É para você buscar, é para você estar, para você poder compartilhar das próximas etapas na vida espiritual. Porque os mais rebeldes não terão espaço. Também há o livre-arbítrio, você escolhe o que quer fazer. Mas sabemos que os rebeldes costumam precisar repetir as lições, né? Retomar aí, quantas vezes eles quiserem, mas a docilidade, né? A humildade é mais fácil de ser trabalhada do que recuperar as nossas más ações em função da nossa rebeldia. Então, o convite é para que pensemos na nossa vida futura, lembremos de compartilhar mais aqui com as nossas famílias, nosso ambiente de trabalho, né, os melhores sentimentos, né, um pouco mais de amorosidade, de respeito, aplicar aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco, né? Pensemos assim, que consigamos conhecer, né, os jardins, né, do plano espiritual, ou pelo menos passear pelo entorno deles, se a gente não puder adentrar, mas vai ter que ser um esforço, gente, de cada um. Não é possível você colher maçãs se você semeou urtiga ou semeou pimenta, né? Vamos pensar nessa transformação, vamos acreditar, vamos ter a fé, né? Que é uma ferramenta muito importante para que consigamos levar a termo a nossa missão, a nossa evolução e termos aí um pouco mais de amorosidade nas nossas vidas. Muito obrigada, eu convido a todos agora que se recolham e para que possamos retirar dos nossos corações os nossos melhores sentimentos e vibrarmos amorosamente pelo bem universal, pelo nosso planeta, por todos os nossos irmãos necessitados, vibrar amorosamente por cada lar, por todos os países e nações, pelos seus dirigentes, por todos os encarcerados e enfermos, por todos os necessitados de toda ordem. Vibremos pelos nossos irmãos que nos antecedem na pátria espiritual e vibremos amorosamente por nós, pelos nossos lares, pelos nossos projetos de edificação moral, de evolução, dando sempre graças a Deus que assim seja.